Bom dia. Bom dia, gente. Então, avançamos para o nosso terceiro encontro, que trata do pouso. Falei ontem que esse seria assim um encontro um pouco mais audacioso, né? Onde a gente não tem assim controle exato sobre esse pouso. A gente tem até um certo ponto, né? E, e é importante aqui a gente resgatar um pouco de como o Jorge La Rosa trata, né, essa questão assim do fazer. Ele cita Heidegger quando ele vai falar sobre o fazer. E aí ele diz que esse fazer é um fazer entre aspas, né? Esse fazer da experiência. Isso aqui a gente está falando, né, dentro do yoga, de que isso é uma prática que produz uma experiência. Esse fazer, esse produzir, né, é alguma coisa assim que tem mais a ver com deixar acontecer do que um fazer propriamente. A gente faz até um certo ponto, a gente faz até o ponto onde a gente tem domínio da técnica. Né? Por isso que a gente quer assim, aprimorar o domínio sobre as técnicas. Porque essa é a dimensão do nosso fazer, né? É ter esse domínio assim, de que as técnicas sejam executadas da melhor maneira possível. Agora, o que vai acontecer a partir daí, isso não está exatamente assim no nosso controle. Que estado isso vai produzir? Isso vai produzir silenciamento da minha mente? Isso vai produzir assim um estado profundo de meditação? Isso vai, né? O que vai acontecer? A gente não tem como controlar isso. Então a gente vai observando a natureza do voo, a gente vai percebendo que tem esse instinto de retorno que faz com que, né, quer fazer com que alguma coisa repouse. E a gente vai executando as técnicas. E aí tá a beleza, né, do Hatha Yoga, assim. Aí tá a beleza da gente poder se apoiar numa prática baseada em técnicas tradicionais, porque aqui a gente tem o respaldo da tradição para isso. E aí a gente vai executando essas técnicas, e essas técnicas produzem efeitos. Né? As técnicas produzem efeitos. E aí entra a questão da percepção, né? Porque o pouso acontece quando a mente ela ancora no corpo. As técnicas produzem sensações. E quando essa mente ancora no corpo, né, isso se converte em percepção. Eu passo a perceber. E a percepção clara das coisas é um dos efeitos, né, dessas técnicas. Então a gente vai passando a usar a mente como um órgão interno de percepção. A gente vai deixando de usar a mente como esse instrumento pensante, planejador, com memórias, com cálculos, com, né, suas narrativas, suas histórias, as coisas que ficam aí voltando, afetada por emoções, afetada por questões da vida, né? Isso tudo, né, vai continuar acontecendo de certa forma, mas a gente vai tentar deixar isso numa espécie de plano de fundo e que a nossa mente vá sendo assim cada vez mais usada como esse órgão de percepção. E aí esse tipo de atenção, né, que brota da mente é um tipo de atenção que permite ao mesmo tempo, é uma coisa um pouco paradoxal assim, né, uma atenção que permite um relaxamento. A mente repousa nesse estado atento, mais silencioso. A gente vai falar mais do silêncio amanhã. E aí algumas práticas, né? Tudo vai se acumulando. Então a gente falou no primeiro dia de práticas assim que levam ao refinamento assim dessas percepções corporais. Depois a gente falou no segundo dia de práticas mais vigorosas, né? De bandas, mudras, kriyas, combinados com os pranayamas, como assim, vamos procurar esse fio que liga, né? Que pode puxar a nossa mente para o corpo. E aqui no pouso
Ah, falaria de técnicas um pouco mais sutis, como assim, drishtis, fixações do olhar, mantras, yantras, que são aquelas figuras, né, onde você coloca a sua atenção num centro dessas figuras, dharanas, que são as concentrações, né, para a gente ir assim procurando fixar esse prana, que é essa sensação, que é essa percepção, em partes específicas do corpo, como coluna, períneo, área do coração, o espaço dentro da cabeça, entre outras, né? Então, é isso que a gente vai procurar fazer no nosso encontro de hoje e ver, né, o que acontece, sabendo que a gente tem assim um, um fazer que ele é também, né? Um deixar acontecer. Então a gente não pode perder isso de vista. Enquanto a gente vai executando as técnicas, a gente vai fazendo isso da melhor maneira possível, é preciso deixar um espaço aberto para o acontecimento, um espaço aberto para que alguma coisa me atravesse, para que alguma coisa se revele, para que alguma coisa surja do inesperado, né? Então é só nessas condições que alguma coisa pode de fato acontecer na prática. Então tá, postura de meditação. Então, depois de alguns instantes, talvez você perceba que a sua postura vai se ajustando. A postura de meditação, assim como qualquer outra, não surge pronta do nada. Ela já envolve esse processo de percepção. Então, vai usando a sua mente como um órgão interno de percepção e que vai notando o que precisa ser feito. Se os isquios estão bem posicionados, determinando assim a posição da pelve. A posição da pelve determina a posição da coluna. E a gente vai procurando se orientar por uma sensação de leveza. Como se você esquecesse todas as teorias, os conceitos do que deve ser uma postura e você vai tentando se orientar pela leveza, a maior leveza possível. Como se você se sentasse sobre assim uma mesa de vidro e você quer pesar o mínimo possível sobre ela.
talvez alguma coisa mude sutilmente nos seus arranjos internos. E como está a sua respiração? Sem que você tenha que fazer nada, o simples fato de cultivar essa postura e de perceber a respiração, ela tende a ir se acalmando um pouco. Então tenta perceber o que te tira do corpo. Você está aí no seu ambiente, tem alguma coisa no seu ambiente externo que te distrai? Tem pessoas, tem barulhos, tem animais que compõem esse ambiente e que te distraem? Que podem distrair ou podem não distrair. Ou as distrações vêm do seu ambiente interno. Alguma preocupação, alguma coisa que precisa ser feita, alguma coisa que você não pode esquecer, alguma coisa que você não sabe como resolver, alguma coisa, alguma emoção, uma raiva, uma tristeza, uma saudade. O que te tira do asana? Tenta perceber isso por alguns instantes. Tenta reconhecer qualquer instância de pensamento. O próprio fato de você achar que não está pensando é um pensamento. O próprio fato de você dizer a si mesmo, eu estou me concentrando na respiração, é um pensamento. Então, antes assim de tentar não pensar, vai tentando reconhecer que pensamentos são esses, o que eles reforçam, o que eles indicam. Tem alguma força que os produz.
Porque do contrário, a gente poderia ficar assim muito bem concentrados no nosso propósito. Nosso propósito é deixar a atenção no corpo, mas tem alguma coisa que me tira. Tem forças internas que fazem com que a mente se desloque. Tenta perceber um pouco isso. Toma uma inspiração mais profunda. Solta o ar devagar. Faremos o nosso mantra. Inspire. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então aqui no tronco à frente, leva a testa em direção ao chão, ou as mãos. E vai deixando assim como se o corpo fosse se moldando a postura, derretendo um pouco essas firmezas, essas contrações, essas durezas. Mas para isso ele precisa ter confiança de que você não vai além do seu limite. E volta. Deixa as mãos apoiadas sobre os joelhos, com as palmas das mãos para cima. E tenta relaxar bem as mãos, os braços, os ombros. Procura essa sensação de leveza pela coluna. E sem nenhum movimento nas mãos, traz a sua atenção para a sua mão direita.
Vai procurando aproximar essa atenção pela superfície da palma da mão direita, como se você pudesse sentir a textura da pele, as dobrinhas, os relevos, como se pudesse chegar a sentir as linhas na palma da mão, os caminhos dessas linhas, a profundidade dessas linhas, não como uma imaginação, mas como se pudesse assim aprofundar ao máximo a sua percepção. Então você vai para as bases dos dedos, e das bases até as pontas dos dedos. E tenta sentir assim essa espécie de intervalo entre os dedos, esse espaço. Nas pontas dos dedos, como se pudesse sentir as digitais. A parte de trás dos dedos, a inserção das unhas, o dorso da palma, os pelos. Então, em toda a superfície da mão, tenta sentir essa pele que envolve e a espessura dessa pele. E vai procurando assim sentir o avesso, a parte interna dessa pele, não a parte que toca o que está fora, mas a parte que toca o que está dentro. Será que essa pele tem sensibilidade quando você aprofunda assim 1 milímetro, 2 milímetros? E se você vai aprofundando mais na direção desses ossinhos que compõem a mão, atravessando pequenos músculos, pequenos vasos sanguíneos, como se pudesse assim sentir em volta dos ossos. E será que lá no fundo você encontra algum tipo de movimento, algum tipo de pulso, algum tipo de fluxo? E se você percebe esses movimentos, percebe que você não os produz. Eles estão acontecendo aí. Já estavam acontecendo antes, mesmo quando você não percebia. Você não os cria, você não os produz. Eles não começaram agora. Eles também não vão se interromper quando você parar de colocar atenção neles. Movimentos da vida acontecendo no corpo. Volta para a superfície da mão, para essa camada mais externa de pele que toca o ar, que toca a roupa. E talvez o que você sinta assim nessa camada mais externa seja diferente do que sente lá por dentro. Talvez tenha algo assim da natureza de uma espécie de uma vibração, um formigamento nessa superfície.
Então você tem assim uma percepção profunda da sua mão. E se você não soubesse a forma que ela tem, que forma você diria que tem a partir da sensação? Compara agora a sensação que tem com a mão esquerda. E sem que você precise passar por esse processo com a mão esquerda, vai fazendo assim como se a mão direita ensinasse a mão esquerda a sentir sem o seu intermédio. Sem ter que passar por palavras, sem ter que passar por etapas. Como se fosse assim, uma coisa direta, como se a mão direita fizesse assim, uma espécie de transfusão de sensações para a mão esquerda. Faz como se você repousasse a sua mente nas palmas das mãos. Então faz alguns movimentos lentos com os dedos. Vai sentindo esses movimentos, abrindo bem as palmas, fazendo assim um espreguiçamento como se as suas mãos estivessem acordando. Só as mãos. Abre ao máximo, espreguiça as palmas, os dedos, o espaço entre os dedos. E solta. Talvez haja uma atração natural da sua mente em direção às mãos, sem que você precise fazer força para se concentrar nelas. Como se a mente assim desenvolvesse uma espécie de curiosidade por essas mãos e ela fica aí. Talvez mais do que em qualquer outra parte do corpo. Então vai apoiando as palmas das mãos no chão, passando para o gato. Usa esses apoios dessas mãos que você assim foi desenvolvendo essa atenção. Espalma bem as mãos no chão e vai levando a sua coluna lá para o alto, curvando a coluna lá para cima, trazendo o quadril para dentro, trazendo o queixo na direção do peito. Empurra bem o chão com as mãos. E vai deixando a coluna então descer, você sobe o quadril, olha lá para frente, abre o peito, afunda a coluna entre as escápulas. Continua com esse apoio firme das mãos no chão.
Volta para a posição neutra. Dedos dos pés se firmam no chão e vai empurrando os dedos dos pés contra o chão, tirando os joelhos, fazendo a postura do cachorro, olhando para baixo. Empurra bem o chão com as mãos. Usa a sensibilidade dessas mãos. E vai criando uma oposição. As suas mãos que empurram o chão, o quadril que vai sendo como se fosse puxado lá para trás e para cima. O topo da cabeça quer ir na direção do espaço entre as mãos. E vai tentando afundar um pouco a coluna entre as escápulas. E volta. Volta ao gato, em seguida você senta sobre os calcanhares, leva a testa na direção do chão ou das mãos, em balaça na postura da criança. Então vai elevando o tronco, e aqui a gente tem duas opções, dependendo do seu conforto. A primeira é manter o quadril apoiado, sentado sobre os calcanhares, com os joelhos separados, as palmas das mãos no chão, entre os joelhos. Essa é uma forma. Se isso não é confortável para você, a outra forma é o gato mesmo. Então deixa os joelhos mais próximos, as mãos no chão, né? Essa posição como antes no gato. E aqui a gente vai fazer uma combinação, né, de duas técnicas. O leão, onde você vai soltando o ar, a gente vai fazer essa expiração lenta, soltando o ar devagar e colocando a língua toda lá para fora, colocando a língua muito para fora, como se você quisesse mostrar o fundo da língua. Ao mesmo tempo que a gente vai fazendo o leão, a gente vai procurando fixar o olhar na ponta do nariz. Enquanto vai soltando o ar e vai colocando a língua para fora, vai fixando o olhar na ponta do nariz. E quando você completar a expiração, deixa os olhos fechados e as respirações livres por enquanto. Então, se prepara, toma uma inspiração profunda, solta o ar bem devagar, língua lá para fora, olhar na ponta do nariz, faz um som suave quando o ar vai saindo. Completando, recolhe a língua, fecha os olhos, relaxa os olhos, respiração livre. Se precisar, ajeita a sua postura. Se precisar mudar, muda. Se precisar ainda sentar de pernas cruzadas, sente. Da próxima vez, depois do leão e da fixação do olhar na ponta do nariz, enquanto você estiver nesse intervalo, você vai manter com os olhos fechados mesmo, o olhar entre as sobrancelhas. Então se prepara, solta todo o ar, inspira profundo. Leão, olhos abertos, olhar na ponta do nariz. Ao final, recolhe a língua, fecha os olhos, direciona o seu olhar para o ponto entre as sobrancelhas, com os olhos fechados, respiração livre.
Relaxa os olhos. Mais uma vez. Inspira profundo. Leão. Olhar na ponta do nariz. Concluindo, recolhe a língua, olhos fechados. Olhar direcionado com os olhos fechados ao ponto entre as sobrancelhas. Cultiva a maior leveza possível na postura. Como se os olhos te ajudassem assim a puxar o peso do corpo para cima. Relaxa os olhos. Postura de meditação. As mãos sobre os joelhos. Coluna ereta. E vê se de alguma maneira essa região dos olhos, a região da língua, da boca, da garganta, vê se ela chama um pouco mais a sua atenção. A gente usa essa expressão, né? Chama a atenção. É isso que a gente faz com a técnica. A gente executa algo com o corpo para ver se isso chama a nossa atenção. E para ver se ela fica aí. Então, talvez mais do que em qualquer outra parte do corpo, a sua atenção encontre pouso nos olhos, na boca, na língua. Talvez ainda tenha algum resíduo lá nas mãos. Então vai unindo as plantas dos pés e levando os seus pés lá para frente, longe do quadril. Pelo menos 2 palmos de distância. As mãos seguram lá nos pés e você vai inclinando o tronco à frente. Vai relaxando essas laterais externas das pernas. Os braços puxam um pouquinho de leve, além da gravidade. E volta. Quando voltar, vai trazendo os calcanhares mais próximos ao quadril, o mais próximos que você puder, desde que possa manter a coluna ereta. As mãos seguram
nos pés, nos tornozelos, como for melhor. Cresce com a coluna. E vê se pode trazer aqui para a postura aquele atributo de leveza, mais do que qualquer outra coisa. Direciona o seu olhar com os olhos fechados para cima outra vez. Agora, não no ponto entre as sobrancelhas, mas no topo da cabeça. Como se os olhos pudessem ajudar a puxar para cima o peso do corpo. Relaxa os olhos. Aprofunda um pouco a sua respiração. Enquanto você inspira, vem contraindo a região do períneo, região anal, região genital. Enquanto você expira, vem relaxando. Enquanto você inspira, você vai contraindo e subindo, puxando para cima. Puxando para cima a região anal. Não é uma contração que mantém o períneo em seu lugar. Não, você está procurando uma elevação. Puxando o centro do períneo, puxando o canal da uretra para dentro, para cima. Como se isso também fosse empurrando o peso do corpo para cima enquanto você inspira. E você tenta não deixar esse peso descer enquanto você expira e vai relaxando toda essa região pélvica. É como se o próprio ar entrasse e saísse pelo centro do períneo. E não faz disso uma ideia, não faz disso uma imagem. Procura fazer disso uma sensação. Vê se tem alguma coisa no campo da sensação, da percepção, como se o próprio ar entrasse pelo centro do períneo. Você puxa ele para dentro e saísse pelo centro do períneo. Ao final das inspirações, uma pequena pausa onde você mantém a contração. 1, 2 segundos e você logo solta o ar lentamente. Toma mais uma inspiração. Durante a pausa, estende as pernas lá para frente, soltando o ar. Vai inclinando o tronco à frente, fazendo a postura da pinça. Continua com esse trabalho de períneo. Enquanto inspira, puxa para cima a região anal, períneo, genital. Acrescenta agora aqui a raiz do umbigo, que você puxa para dentro e para cima. E durante a expiração, vai soltando isso devagar. Como se a própria inspiração acontecesse por esses orifícios. Região anal, genital, umbigo, ou como se o próprio centro do períneo também tivesse assim um orifício por onde o ar entra.
Depois de soltar o ar, na inspiração seguinte, vai voltando da postura. Postura de meditação. Vê para onde vai a sua atenção. Que parte do corpo chama a atenção? Sem que você tenha que direcionar, se concentrar. Vê se alguma coisa ficou na região do assoalho pélvico, vê se alguma coisa ficou nas costas. Então, brevemente nos deitamos de costas. É um pequeno instante de Shavasana. Vê se a mente continua interessada pelo corpo. O interesse como esse lado afetivo da atenção. Vê se você tem essa relação afetiva com o próprio corpo. Vai deixando derreter as tensões, as durezas. Também dos olhos, do rosto. Também dos espaços internos, dentro da cabeça, da garganta, do coração, na área do estômago, na região do útero. Da área da coluna. Já virando um pouco de lado, vamos nos sentando. Postura de meditação. Vê se depois do relaxamento pode trazer um pouco mais de frescor e de leveza para a postura.
Faremos a recitação do Om uma vez. Solta todo o ar. Inspire. Om. Concluindo a respiração, fica livre. E vai relaxando lá por dentro, esse espaço em volta do coração. E criando assim uma espécie de pequena pressão que expande esse espaço em volta do coração. Descomprimindo, desapertando. E é essa área em volta do coração que a gente vai procurar fazer vibrar com a recitação do Om, como se você localizasse a produção do som ali. Inspire. Om. Completando a respiração livre. E vê se a sua mente vai sendo atraída para a área do coração. Se a área do coração vai chamando a sua atenção. Mais uma vez o Om. Inspire. Om. Vê se encontra algum repouso nessa morada do coração. Toma uma inspiração mais profunda, soltando o ar. Bem devagar, vai abrindo os olhos, piscando, como quem quer preservar por mais algum tempo essas sensações internas. E não se perder rápido demais delas. Ou se você quiser continuar por aí, continue. Então essa é um pouco da natureza do pouso, essa possibilidade de que haja
esse pouso da mente no corpo. E o que acontece? Você não teve que ficar cuidando daqueles impulsos, aquelas coisas que promovem, né, essas distrações, esses afastamentos da mente que a gente ficou observando lá no começo. O que te, o que produz esses pensamentos, esses movimentos? São emoções, né? São preocupações? O que está causando isso? A gente não atuou sobre isso. A gente fez técnicas, a gente fez uma prática, a gente fez outras coisas. E isso naturalmente encontra um outro destino, né? Sem que a gente tenha que atuar diretamente sobre isso. Então, muito bem. Amanhã falaremos um pouco mais sobre o silêncio. Falar sobre o silêncio é uma coisa um pouco estranha até de se dizer, mas esse será o nosso tema, talvez com menos palavras e mais espaço. Então, amanhã nos vemos e deixo aqui de novo, né, esse espaço aberto. No final da prática, se alguém quiser dizer algo, perguntar, compartilhar, relatar, fique à vontade. Para quem se vai, um bom dia, um beijo. Nos vemos amanhã. Alguém quer dizer alguma coisa? Vou falar uma coisa, Marcos. Fale, Edu, Edu. achei muito bacana que você falou, lembrou do carinho que a gente tem que ter com o corpo, né? Que a gente está fazendo esses movimentos, tem umas posturas, pelo menos a minha experiência pessoal com outros tipos de movimento, que você se cobra do corpo. Eu tenho que me dobrar, eu tenho que alcançar, eu tenho que esticar a perna e você fica muito. E às vezes a gente tem uma atitude com o corpo que a gente sem carinho, né? A gente tem que cuidar, né, do corpo, assim, não se cobrar tanto, que o importante é manter essa relação de carinho com o corpo, mais do que conseguir, né, fazer a postura como a gente imagina, como às vezes vê você fazendo e outras pessoas que praticam yoga fazendo, né? É, isso é super importante, porque a nossa prioridade não é isso, né? Nossa prioridade é o estado, e aí jeitos diferentes de fazer levam também a estados diferentes. Então, se eu faço querendo alcançar, ou se eu faço motivado pela performance, o resultado disso, para minha mente, vai ser um. Se eu faço acolhendo, se eu faço com esse carinho, se eu faço com essa forma afetiva, né? O efeito na mente vai ser outro. Então, isso é muito importante. Obrigado, Renata. A variação na postura do leão, a variação pode fazer no gato ou de pernas cruzadas? Pode, na verdade, assim, não importa muito a posição das pernas no leão. O importante no leão é que a gente tenha um apoio firme das mãos. Pode ser nos joelhos, pode ser no chão, como no gato, pode ser no chão, sentado sobre os calcanhares, pode ser de qualquer forma, mas esse apoio firme das mãos enquanto você coloca a língua para fora, né? Isso é importante. Então, se você conseguir ter essa pressão das mãos em qualquer uma dessas posturas, você pode fazer a que for melhor. Tudo bem? Pousaram um pouquinho? Um pouco? Não? O que aconteceu com a mente? Né? As coisas lá de dentro continuaram muito fortes, né? Esse vulcão continuou muito em ebulição ou ele se acalmou um pouco? Bom, então vou entender esse silêncio como já um presságio. Daisy. Olha, bom dia. Eu posso dizer o seguinte, que durante a prática ela não pousou tanto, mas quando acabou a prática, pousou total, silêncio super gostoso, vontade de ficar quietinha. Aí ela teve todo esse processo da prática até chegar, mas chegou, agora ela chegou. É muito gostosa Opa, essa sensação. Agradeço. obrigado. Então, até amanhã. Bom dia para vocês.